Vou mostrar meu dog ali. Ah, tem um dog. É muito bonitinho. Ah, olá, viajantes. Tudo bem? Gostariam de escutar uma historinha? Que tal a história do nome complicado? Nietotka Niesvanova, é mais ou menos assim a pronúncia. Eu tive que ver alguns vídeos de outras pessoas falando para poder saber, por isso que eu chamo do livro do nome complicado, porque até ver outro ser humano falar, eu não entendia muito bem como seria a pronúncia disso. E acho que essa é a única vez que eu vou falar o nome dela no livro inteiro. O nome dela é Ana, mas Nietótica é o apelido que a mãe dela acabou inventando para ela na história. Tem um significado aqui, eu vou ter que ler a nota porque eu não decorei, mas deixa eu ver aqui. Conforme a explicação, Nietótica era um diminutivo carinhoso de Ana, inventado pela mãe da personagem. Niesvanova dá a ideia de criatura sem nome, visto que Nietótica também se pode relacionar pelo sentido com Nietzsche, não. O nome de Nietótica Niesvanova certamente simbolizava, para o autor, as criaturas abandonadas e desprotegidas, cuja existência queria descrever. Aliás, a simbologia dos nomes é comum na obra de Dostoiévski. Eu sei que tem outros livros que também vai ter isso, mas quase não tem nota sobre isso. Vai depender da edição que tu tem pra ter uma nota explicando o nome dos personagens. Enfim, nesse livrinho aqui, Dostoiévski queria falar um pouquinho sobre. Além de escrever uma biografia, além de escrever um romance de. Como é que é o nome mesmo? Esqueci agora. Era um romance de. Ele queria fazer um romance de formação, ele queria escrever sobre a gênese dos sentimentos, ele queria como a gente se forma como um ser humano, como as nossas experiências da infância vão mudar a gente como uma pessoa adulta, tanto que é por isso que a história vai começar com ela com 8 anos, a gente vai acompanhar até a fase adulta, só que infelizmente esse é um livro inacabado. Ele começou a publicar em 1849 e poucos meses depois ele acabou sendo preso por fazer parte de um grupo revolucionário contra o Caesar. E é aí que ele é quase executado, aí que ele começa a desenvolver muito mais a epilepsia, fica bem doente, mal consegue escrever, né? Ele tem que ditar para alguém escrever as histórias dele. E eu imagino que ele só conseguiu voltar a publicar livros depois de 10 anos, em 1960, e foi quando ele tentou continuar essa história. Ele acabou terminando a história em 1866, inacabada, porque eu imagino que depois de mais de 10 anos tu já nem lembra a história que tu queria escrever. Então acho que seria mais ou menos por isso. Eu ainda tenho que. Eu acho que eu já mencionei antes que tem um livro que é uma biografia completa dele, que eu queria comprar, mas no momento eu ainda não consegui. E também vai demorar bastante para mim ler quando eu comprar, também tem isso. Mas enfim, acho que se mencionar, né? Totti Nesvano é do Fyodor Dostoevsky, o carinha do Crime, Castigo e Noites Brancas, e ele também escreveu outras coisas, tá aqui. A minha edição é da editora 34, dá pra ver aqui pelo comecinho, que ele sempre tem o. Esqueci o nome desse quadrado, mas em qualquer sentido que tu somar os números aqui, vai dar 34. Eu não sabia disso, eu pensei que, sei lá, isso aqui é tipo um mini sudoku inacabado, não entendi isso daqui direito, depois que eu pesquisar que eu descobri. Então, enfim, a edição é da editora 34, acho que desse livro aqui, acho que é a única edição que tem, eu não tenho muita certeza. A edição é muito boa, eu gostei bastante. Acho que por ser. A gramatura das páginas é 80 gramas. Acho que por ele ser menorzinho, ele é um pouquinho menor do que um livro de tamanho comum. Deixa eu pegar aqui. Ele é um pouquinho menorzinho que os outros livros. E acho que por causa disso que ele acaba tendo as páginas sendo um pouquinho mais grossinhas. Pelo menos eu gostei, parece ser de bastante qualidade. Só tem um outro livro deles aqui, que é a mesma gramatura das páginas, mas esse aqui parece que é mais grossinho, porque eu acho que é menor. Enfim, boa qualidade, boa tradução, bom livro, boa edição. É isso que eu tinha pra falar antes de começar a falar sobre a história mesmo. Então tá, então vamos lá. Nietotka Nisvanova, nome complicado. Eu falei que eu não ia falar, mas já falei não sei quantas vezes.
A gente começa a história, a Ana é a própria narradora. Ela vai começar a contar não da história dela, mas vai contar do pai dela, o Yefimov. Que ele tem uma história um pouco complicada. Ele tocava numa ópera, só que era uma ópera bem pobre. Ele tinha um amigo italiano que tinha um baita de um violino. Ele acabou sendo tão amigo dele que, como testamento, esse amigo, depois da amizade deles, uma semana depois, esse amigo morre. Como testamento, ele dá o violino dele de milhões de euros pro cara. E até acham que, sei lá, ele ludibriou o cara pra dar esse negócio. Ele deu um golpe ali, o testamento era falso, tem um monte desse tipo de coisa. Mas acaba que ele continua com o violino, não quer vender nem nada. E o mestre da ópera, ele tem um momento que ele até chega a ser preso por causa do violino, achando que ele tinha feito alguma fraude, algum tipo de coisa. O mestre da ópera então pede para ele tocar esse violino e o cara é talentoso pra caramba. É a coisa mais bonita que ele acabou escutando na vida dele. E daí ele paga a fiança do Yefimov, ele solta ele e só fala aqui, ó garoto, vou te dar um dinheiro, tu vai pra Moscou. Era Moscou ou era Petersburgo agora? Acho que era Petersburgo, eu não lembro agora. Enfim, tu vai pra capital e tu vai fazer sucesso. Tu não gasta esse dinheiro com bebidas, tu não gasta com mais nada. Tu só vai. Só vai pra lá e tu vai fazer sucesso. Combinado? E eu acho que se ele não tivesse falado sobre isso, o Yefimov ele não teria gastado todo o dinheiro com bebida e outras coisas. É, Enfim, ele passa anos na cidade dele sem conseguir ir até a capital, sem conseguir se tornar um grande músico de sucesso numa ópera. E ele praticamente. A, Como é que é? O ego dele, seria ego, seria. Qual que é o nome da outra parada? Eu esqueci agora. Enfim, ele se superestima demais. Ele nem precisa mais tocar, ele fala: assim que eu começar a tocar, alguém já vai me contratar, já vou ficar rico, não preciso me preocupar com nada. Passa anos sem ele conseguir mal dinheiro para comer, ele gasta em tudo com bebida, que ele vai andando para a capital, porque ele nem tem dinheiro para conseguir uma viagem para lá. Então ele vai andando. E lá ele faz uma amizade, que eles dividem um apartamento, que ele também era um músico, ele não tem nome, se vai chamar de B. Esse músico, ele vê o talento do Efimov, ele também fala que ele é um grande compositor, não, um grande tocador de violino, não, esqueci como é que era o nome disso agora. Mas enfim, ele é um grande tocador de violino, ele é um dos melhores que ele já viu, mas o problema é esse. Ele não pratica, ele não treina, ele não se apresenta, porque ele quer já um grande papel, ele já quer. O cara, ele quer, de início, ele já quer estar lá no topo, ele já quer sentar na janelinha, ele já quer ser famoso logo de início, coisa que não é assim que funciona, né? O B mesmo, ele tá tocando em lugares pequenos, até que alguém descubra ele, até ele poder alavancar nos rankings, né? Fazer sucesso, pelo menos um sucesso moderado. Mas o Yefimov não, o Yefimov ele quer ser de primeira, já quer um cargo muito top, já quer ser famoso de primeira, coisa que nunca acontece, obviamente. O Yefimov ele praticamente não trabalha, ele é um vagabundo, ele só fica bebendo, só fica a custos do B, né? O B, ele sente bastante pena dele, porque tem até um momento que ele vai comentar mais tarde de como se ele tivesse alguma coisa psicológica que ele não aceita. Se ele aceitasse se ele aceitasse as coisas como elas são, que não vai acontecer as coisas como ele quer, né? Que talvez ele não seja nem tão talentoso assim, porque ele teria que treinar, o problema não é a vida, né? O problema tá nele, mas às vezes ele dá até culpa em azares da vida, por exemplo. E é aí que o B ele sente pena, mas tem um momento que não dá mais para aguentar. Então ele se muda quando ele finalmente consegue um cargo bom em alguma ópera. Ele finalmente se muda e ele deixa só o Efimov na rua praticamente. Tem um outro momento que eles vão se encontrar. O Efimov ele tá um mendigo, ele tá pedindo esmola. É que eles se reencontram brevemente. E mais tarde o Efimov ele vai acabar se casando com a mãe da Nietótica e as coisas só pioram basicamente. Porque agora ele tem um bode expiatório para falar porque que ele não tem sucesso. Ele fala que é a mulher dele, que a mulher estressa muito, a mulher não deixa ele fazer sucesso, e agora é por causa da mulher. A mulher ela tinha um dote, ela tinha uns mil dinheiros, e ele se casou justamente só por causa disso, porque ela tinha um dinheiro estocado. Mas fora isso, não, quase não rola nada. Tanto que no próximo capítulo que a gente vai descobrir que o Yefimov é o padrasto da Ana, não é o pai dela de verdade. Depois que ela vai descobrir que o pai dela morreu quando ela tinha 1 ano.
e um pouquinho de tempo depois acabou se casando. A mãe dela também é meio iludida, vamos dizer assim. Ela acredita que o Yefimov realmente é um grande compositor, que ele vai fazer grandes sucessos, assim como ele fala. Coisa que não acontece. A Ana já dá uns spoilers falando pra gente como foi por causa do pai dela que a mãe dela acabou morrendo. Morreu praticamente de desgosto. Olha, cachorrinho bonito. Olha ali. O nome dele é Luke. Não sei se já apresentei aqui, se ele já apareceu em outro vídeo. Eu lembro que teve um vídeo que eu tava gravando, mas eu tive que regravar, então acho que ele. Naquele vídeo ele tinha aparecido, mas depois eu apaguei, então. Esse que é o Luke. Ok, depois de saber de toda essa história do Efimov, então a gente parte agora para a história da Ana de verdade. As primeiras lembranças que ela tem da infância são de 8 anos, a partir de 8 anos. Ela tem uma relação meio estranha com o pai dela, porque ela fala como ela sentiu meio que um amor maternal por ele, assim como todo mundo na vida do Efimov, sente um pouquinho de pena por ele também, né? Enquanto ela não gosta da mãe, ela sente medo da mãe. Isso já é algo meio estranho. Dizem que esse livro ele tem um pouquinho de descobertas da psicanálise. Ele foi escrito antes, né, dessas descobertas, então dizem aí. Então já pode ser um complexo de Édipo, alguma coisa assim. Que realmente é uma relação um pouquinho estranha. Tem um momento até que ela fala pro pai dela como ela quer que a mãe morra logo e que eles façam sucesso, que eles vão morar numa mansão. Por exemplo, a casinha pobre deles tá aqui, do outro lado tá a casona lá. Tem umas cortinas vermelhas muito bonitas. Ela fala que ela quer morar numa casa daquelas. É até uma parada meio estranha. Enfim, até o F-Move meio que chantageia ela. Toda vez que a mãe pede pra sair pra comprar alguma coisinha pra ela, um chá, pra melhorar de saúde, já que a mãe é a única que trabalha na casa, né? Às vezes ele na porta ele já fala ali, ei, me dá esse dinheiro aí que eu quero. E às vezes ele compra ela com balas ou compra com outras coisas. É uma relação que realmente é bem estranha. No próximo capítulo ela vai mencionar de como a mãe dela acabou morrendo. Isso acontece porque teve um dia que veio um grande violinista da Europa, bem famoso. Ele foi para tocar na Rússia e precisava de dinheiro para poder comprar, né, o ingresso para poder ir assistir. Foi aí que ele roubou mais uma vez, né, da mulher para poder ir lá assistir. Eles brigaram pra caramba também. Eu acho engraçado como ele, no final ele nem precisava ter roubado, porque o amigo dele, o B, que ele virou amigo de um príncipe. Esse príncipe basicamente comprou a entrada dele e até mandou uma carruagem para ele poder ir lá assistir o violinista. E aí que tem o problema, porque depois de tanto estresse, a mãe dela já estava bastante doente, que ela só morre. Parece que ela percebe a verdade de como Efimov nunca vai ser famoso, de como ele não é realmente um grande violinista. Tem até momentos aí que, sei lá, ele faz 5 anos que ele não toca um violino, né? Por exemplo. Então tem essa última despedida dela com a Ana, né? É bem tristezinho. E depois disso o Efimov ele chega em casa, ele chega meio desabado, tanto que ele vai pegar o violino dele e vai começar a tocar. E a Ana vai descrever como se fosse um grito, como se fosse um choro de alguém, né? Enquanto ele tá tocando. Parece que meio que era essa a peça que o violinista estava tocando. E é aí que ele percebe que aquele cara é muito melhor do que ele. É aí que ele percebe, acho que se dimensionar como qualquer violinista do mundo é adversário do Efimov, de como ele se acha melhor do que todo mundo. É quando ele finalmente cai a ficha de que ele não é, de que ele realmente precisava praticar, de que ele não vai ser famoso, meio que a cabeça dele explode, o mental dele zapa. Ele percebe que a esposa tá morta, mas a filha não tá, tem um mosquito aqui. Ele percebe que a esposa tá morta, mas a filha não está, então ele acaba pegando ela e indo embora. Só que no que a Ana ela quer voltar para ver se a mãe ainda tá bem, o Efimov ele só fala para ela ir, que ele vai ficar ali parado. Mas quando ela vai ver, o Efimov tá longe, ele já tá fugindo dela, literalmente. Ela tenta correr atrás dele, mas ela acaba só desmaiando. E infelizmente é assim. Essa é a última vez que ela vê a mãe, que acabou morrendo, infelizmente. E a última vez que ela vê o pai, que morreu 2 dias depois. Dizem que teve, sei lá, um colapso mental, não conseguiu aguentar a verdade. E foi o que aconteceu, foi o que o B tinha mencionado. Quando ele soubesse a verdade de como ele realmente ele é medíocre, basicamente, ele tem talento, mas mesmo tu tendo talento,
às vezes não cobre, né? Tu precisa realmente praticar. Tem muito disso, de que crianças que eram meio que dotadas na infância, que eram muito inteligentes, não aprendem a estudar, e daí acaba que chega na vida adulta, não sabe estudar e acaba se frustrando porque não tira 10 logo de início em todas as provas, né? Isso é, sei lá, o exemplo mais básico que eu consigo pensar agora. Tem sempre também, sei lá, síndrome de impostor, né? Tu se achar muito bom numa coisa, mas quando vai ver de verdade que tu é só mais um, né? Precisa treinar realmente. Enfim, é uma visão bem interessante. Isso aqui é só o terceiro livro do Dostoiévski, mas aqui já dá para mostrar o que seria no futuro. Realmente, a psicologia dos personagens que ele faz, que é o ponto central dele, é muito bom. Como eu mencionei, é só o terceiro livro dele. O primeiro é Gente Pobre, o segundo foi O Duplo. Ele teve esse terceiro. Apesar de que todos eles têm caráter de novela, né? Não são exatamente um romance. Nyatote é que seria um romance. Falam que seria um romance bem grande, que no caso ele não conseguiu fazer. Mas diz que seria o primeiro romance dele, seria realmente um livro bem grande. Como quase uma biografia, na verdade. Enfim, quando a Nyatotka ela acorda, ela percebe que ela não tá mais em casa. Agora ela foi adotada pelo príncipe, que era amigo do B. E a partir de agora ela vai morar nessa casa. Com 8 anos de idade ainda. Já sofreu bastante. Essas são as penas lembranças dela. Enfim, a vida agora é toda diferente. Agora é vida de gente rica, agora é da alta sociedade. Ela tem uma filha que é uma princesa, também tem um príncipezinho, ele quase não aparece, mas enfim. Nessa edição aqui, no final, tem um textinho falando umas coisinhas de que tem partes suprimidas da narrativa, porque o Dostoiévski queria expandir mais, só que ele acabou não conseguindo. Então parece que a Ana não é a única criança adotada que eles pegaram, tem uns outros garotos lá também. Só que a gente quase não vê sobre eles, sabe? O que a gente mais vê sobre a relação dela com a princesa, a Katia, que acaba sendo a melhor amiga e primeiro amor da vida dela, meio que é o descobrimento sexual dela. Tem isso também no livro. É meio estranho, mas tem isso no livro também. Enfim, no início é realmente algo muito estranho, né? Porque é uma mudança completa de vida. E ela tá perdida naquele meio ali de gente rica. Ela tem até um momento que ela escuta a última peça que o pai tocou, ela chega correndo, querendo abraçar, achando que era o pai dela que estava ali, mas na verdade era o violinista famoso da Europa que estava tocando ali. Essa parte é triste pra caramba. Apesar de tudo que aconteceu com o pai, né, ela ainda amava ele. Enfim, vai ter momentos que ela vai ter que estudar, vai ter momentos que meio que tem uma competição entre ela e a Katia no início, que é pra ver quem é mais inteligente, quem que aprende mais rápido, até porque a Ana, eu não lembro se ela só sabia escrever ou só sabia ler, acho que ela só sabia ler, mas bem pouco. Ela aprende francês, acaba aprendendo outras coisinhas, tem que aprender. Toda essa competição tem essa relação meio estranha entre elas, porque elas se amam e se odeiam ao mesmo tempo. Elas protegem e uma zoa a outra e outra machuca a outra, mas no final elas se amam, é meio estranho. Mas como tá descrito ali que ele queria, além de o gênese das emoções, ou o início das emoções, também todas as suas contradições. Então é meio estranho, um amor e um ódio ao mesmo tempo, mas no final elas realmente se amam. Tanto que tem até uma cena meio estranha que falam que elas estão se beijando, chegam até os lábios doerem de tanto que elas se beijaram. Enfim, foi o primeiro amor dela. Mas o que mais eu posso mencionar? Tem um episódio meio engraçadinho que a Katia, ela é bem. Ela é bem. Ela prega um monte de peça em todo mundo, faz um monte de confusão, e ela basicamente vai soltar o cachorro pela casa, que vai fazer ele na porta da tia, que fica no segundo andar, por isso que esse cachorro tá preso, ele não pode sair do primeiro andar, porque ele odeia essa tia, ele vai direto lá, fica batendo lá, fica latindo, e a tia tá toda assustada e tudo mais. E daí quando vai pra fazer um castigo pra alguém, a Ana toma o castigo pra ela, ela fala que foi ela quem soltou o cachorro. Que ela fica. A Katia ela fica bem triste por causa disso. Como eu já mencionei, as duas brigavam bastante. O príncipe teve que brigar um pouquinho com a Katia para elas poderem serem amigas de volta. Então, antes que elas vão falar sobre o pai dela também, falar o quão pobre ela era. E é incrivelmente difícil para Ana falar sobre isso. Nesse episódio, ela consegue um castigo que era para durar só algumas horas presa num quarto sem nada. Que é uma tortura para uma criança, bastante, né? Olha que bonito.
Enfim, pra ficar umas horinhas. Tô quase assim, dando ele numa bandeja. Era para ficar umas horinhas presa num quarto, só que esquecem ela. E ela acaba ficando até acho que umas 4 da manhã no quarto. Presa lá, que ela tá dormindo no chão. Chega o príncipe lá, só fica brigando com a tia, falando que nunca mais isso vai acontecer. Que as teorias do. Agora eu acho que eu vou ter que pesquisar quem era exatamente. Só um momento. O príncipe ele vai mencionar como as teorias do Jean-Jacques Rousseau sobre a infância, sobre como tratar uma criança, sobre os castigos, tem que dar tão erradas, justamente porque é irônico como o cara vai falar como tratar uma criança, sendo que ele jogou todos os filhos no orfanato. Isso é um fato verídico, isso é verdade. Então é meio engraçado como o cara vai falar como tratar uma criança, sendo que ele nem cuida dos próprios filhos. A tia, ela fica muito brava, já que ela gosta muito dele, fala que é um grande homem, então tem toda essa briga e tem meio que essa crítica que o Dostoiévski vai fazer, né, sobre o Rousseau. Eu acho meio engraçado. Enfim, vai acontecer um caso que a Katia ela vai ter que se mudar agora e elas não vão se ver por 8 anos. A Ana menciona, né, que ela só foi ver a Katia de novo depois de 8 anos. Enquanto isso, agora ela vai estar numa nova casa. Agora ela vai estar com a princesa mais velha, a filha mais velha do príncipe, a Alexandra, se eu não me engano. Acho que é a Alexandra. Sim, agora ela vai estar na casa da Alexandra. E esse é o final da infância. Outra coisinha que eu também esqueci de mencionar é de como ele menciona todos os sentimentos que ela está sentindo, de como ele fala como ela fala, né? Ela tá narrando. Como ela fala que foi a primeira vez que ela sentiu esses sentimentos. É basicamente isso. Uma coisa que eu acho que a gente meio que esquece é de como a primeira vez que a gente sentiu tal coisa. Como foi, né? A primeira vez que a gente se sentiu frustrado, a primeira vez que a gente sentiu ódio, a primeira vez que a gente se apaixonou. É uma coisa que é da infância e meio que a gente acaba esquecendo, na verdade. Então, é uma coisa que dá pra parar pra lembrar, né? Porque eu realmente não sei como é que eu me senti a primeira vez que eu me senti frustrado. É uma nova emoção, né? O primeiro sentimento. É a primeira vez que eu tô vivo, né? A primeira vez que eu tô sentindo isso. Então, é um pouquinho de pensamento interessante. O desenvolvimento. Uma coisinha que falam é que aprender a andar é muito difícil. Só que como a gente aprende a andar, a gente mal tem lembranças, né? Mas a gente aprende a andar logo com poucos anos, a gente nem sabe, né? O quanto andar é difícil, o quanto que às vezes sentir, quanto que ser humano é difícil. Então, acho que é isso. Acho que não se conclui esse pensamento, mas uma coisa que é bem interessante. Enfim, vai ter o final da infância, e nessa parte aqui meio que tu já percebe como o livro não vai acabar, porque é, isso, isso tudo aqui. Coisa caiu. Isso tudo aqui do livro é ela com 8 anos, e isso aqui é o resto. O livro tem umas 200 páginas e 140 é da infância. E o resto é da fase meio adulta dela, 16 anos. Esse aqui é meu marca-página do Crime e Castigo, que é uma da hora, porque daí só dá uma machadada aqui no negócio pra poder marcar. Enfim, daí a gente tem ela com agora 16 anos, ela vai falar como foi a vivência com a Alexandra, de como ela não foi. Ela foi mãe, ela foi irmã, foi amiga, porque as duas elas já tinham uma idade meio parecida, de como ela era uma pessoa bem tímida, uma pessoa bem introspectiva, de como parecia que ela tinha medo do marido dela, de como, sei lá, na presença do marido ela ficava mais tímida, ela ficava mais, um pouquinho doente até, parecia que ela tinha medo do marido, era uma relação bem estranha. Ela vai falar como ela viveu lá, ela vai falar de como ela se desenvolveu. Essa é uma parte bem engraçada, porque ela roubou uma chave da biblioteca que eles tinham na casa deles e foi lendo esses livros que eram meio que proibidos para ela. Ela foi lendo esses livros meio proibidos, esses romances, que ela acabou que ela mesma falou, né, que ela se desenvolveu através daqueles livros. Ela leu bastante Walter Scott, por exemplo. Através desses livros ela acabou se desenvolvendo. Só que teve uma vez onde no meio de um dos livros, acho que era um Walter Scott também, no meio desses livros, ela acabou encontrando uma carta. Essa carta ela já estava meio apagada, parecia ser antiga já, tinha algumas marcas, então é como se alguém tivesse chorado bastante quando estava lendo essa carta. E ela, depois de um tempinho, ela decifrou a carta, acabou escrevendo pra gente. Essa é uma das partes que eu acho que é
uma das melhores partes escritas desse livro é essa parte da carta, porque dá pra ver bem os sentimentos, dá pra... É muito bem escrito, resumidamente. Não consigo dizer algo melhor, mas é muito bem escrita essa carta. Uma carta de um amante para Alexandra. No caso, não é o marido dela. Ele vai falar de como ele sentiu, tudo que ele sentiu por ela, como ele amou ela, de como ele perdeu ela pro marido dela agora, de como eles nunca mais vão se ver, de como é triste tudo isso. E é muito bom. Eu achei, como eu mencionei, a melhor parte desse livro é essa carta. Enfim, isso meio que é um segredo que ela vai começar a guardar, mas que ela vai ter uma nova visão sobre a Alexandra. Porque talvez ela esteja infeliz porque ela não acabou com o homem que ela queria. Meio que ela foi roubada. Meio que falam ali que meio que o marido dela fez algum golpe pra conseguir ela, alguma coisa assim. Enfim, vida vai, vida vem, depois de 8 anos, 16 anos. Só pra mencionar que ela menciona como ela vê a Katia depois de todo esse tempo, mas no final do livro ela nunca mais aparece. O livro só acaba e ela não aparece mais. Enfim, depois de 8 anos, tem um momento ali que elas vão estar tocando piano, a Ana vai começar a cantar, e incrivelmente ela tem uma boa voz, tanto que ela vai até fazer aulas. Essa parte aí meio que me deu um pouquinho de medo, porque talvez ela tivesse o talento de cantar e ela pudesse se tornar igual ao pai dela. Até porque meio que a gente pega, né? A gente é um pouquinho dos nossos pais quando a gente cresce. Isso também, né? Psicanálise. Esse livro realmente ele precursou bastante coisa. Enfim, nesse momento eu já tinha medo, mas a gente nunca vai descobrir se ela acabaria se tornando igual ao pai dela, porque o livro acaba com ela com 16 anos. A parte final vai ser quando ela briga, quando ela tá triste, ela vai lá pegar a carta, vai começar a ler. E por acaso o marido da Alexandra pega essa carta, ele acaba descobrindo essa carta. Ele só lê o início e ele acha que é uma carta de amor da Ana. E ela acaba falando que porque a verdade seria muito mais avassaladora, né? Ela acaba falando que é uma carta do meu amante, assim. Por algum motivo ele acha isso muito desonroso, ela não pode amar, né? Mesmo ela sendo praticamente uma adulta já, mas enfim, ela não pode ter esse tipo de coisa embaixo do meu teto. Ela até que vai expulsar ela, então ele apresenta essa carta para Alexandra, começa toda uma discussão familiar ali, começa todas umas brigas que vai rolar, e só um momento. Enfim, onde é que eu tava mesmo? Acaba sendo descoberta a carta, acaba que tem essa discussão familiar. E primeiro a Ana tenta enganar, falando que era do amante dela, só que essa desculpa não cola, acaba sendo descoberta a verdade. Como essa carta, ela acaba falando a verdade, né? Como essa carta é do amante da Alexandra, e no caso, a Alexandra já estava bastante doente nessa época, tanto que tem até uma despedida entre elas, falando que ela só vai durar esse inverno, vai ser a última vez que elas vão se ver. E ela acaba sofrendo tanto com isso que quando ela fala a verdade, a Alexandra só desmaia. E daí que acontece que ela é levada pro escritório do marido dela e ela acaba até que ficando bem, só que ainda tá rolando a briga, a Ana acaba se trancando no quarto, quando ela vai ver o bibliotecário tá chamando ela pra saber como é que estão as coisas e bem, depois disso a gente tem o melhor capítulo da história, que daí ela vai rever a Katia, depois ela vai... Só que não. Só que não. Essa parte é a parte final do livro. Se eu botar aqui... Aqui é a parte final do livro, quando o bibliotecário tá chamando por ela. Então, meio que é isso. É aquele tipo de livro que tu começa a escrever fanfic sobre, porque não tem outro final. No caso, Almas Mortas também é assim, né? Almas Mortas, o Gogol ele acabou queimando a sequência, só tem 4 capítulos e o capítulo final, só imagina o que tem no meio. É isso. Dá pra imaginar que ela possa ser feliz, dá pra imaginar que ela possa se tornar igual o pai dela. Eu acho que não, né? Um final terrível, porque Dostoiévski ele é realista com algumas coisas. Tem alguns finais ali que são bem terríveis. Acho que o final mais legalzinho que tem é do Eterno Marido. E o cara ele é quase assassinado nessa história. Mas eu considero o Eterno Marido um dos melhores filmes. Um dos livros mais de boa no final.
Enfim, é isso. Essa é a história, espero que tenham gostado. Comentem alguma coisinha. Sei lá, faça uma fanfic aí nos comentários, como é que vai ser o final. Acho que isso é bem interessante. Na minha opinião, esse é um livro que eu só recomendaria para ler quem quer ler todos os livros do Dostoiévski, já que é um livro inacabado, acabar não sendo divertido, porque literalmente ele termina na melhor parte, ele termina na parte que é mais emocionante, que pode ser o conflito, né, final do livro, o conflito no meio do livro, para depois rolar mais desenvolvimento. Enfim, acaba sendo meio chato, né, esse tipo de coisa quando acontece. Afinal, eu fiquei meio em dúvida se eu daria uma nota 7 ou uma nota 8. Uma nota 7 seria igual a Noites Brancas. Porque como ele é um livro inacabado, então acho que ele não é uma nota tão grande, ele não merece uma nota tão grande assim. Ele tem grandes coisas, mas não acaba desenvolvendo elas, por exemplo. Tanto que é por isso que tem capítulos suprimidos, capítulos que eu nem sabia que existiam, mas no final fui descobrir. É um livro que realmente só recomendo se tu quiser ler tudo do Dostoiévski. E meio que é isso. Eu não sei mais muito bem o que dizer. Uma boa edição, história interessante, mas inacabada, e é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar alguma coisinha, e é isso aí. Se eu não ver vocês de novo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Adeus.